Olá pessoal, muito boa noite. Chegando aqui para a nossa live tradicional de segunda, já lhe dando boas-vindas de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar deste imenso país que é o Brasil. Seja bem-vindo. Hoje teremos uma live que eu acredito será um pouco mais sucinta. Às vezes eu prometo e não cumpro, né? Então, essa é a minha expectativa, não é a minha promessa. Mas eu quero contar com a sua audiência até o finalzinho, até a conclusão, até para que você não tire conclusões equivocadas. E também gostaria de contar com a sua divulgação. Bastando para isso que você clicasse aqui no aviãozinho que aparece no rodapé da transmissão e enviasse o convite para todos os seus contatos. Gente, geralmente eu deixo para fazer o apelo no finalzinho da live, mas ontem me sugeriram que eu fizesse no início. Mas deixa, antes de fazer o apelo, eu já avisar o assunto de hoje, que é um assunto extremamente complexo, delicado e polêmico. Hoje eu quero falar um pouco sobre aborto, drogas, jogo, e é um assunto que tem muita pertinência para o atual momento em que estamos vivendo. Há muita coisa sendo dita, há muito pânico moral sendo gerado em torno desses assuntos. Então aguenta aí, porque já nós vamos entrar de sola nesse assunto. Mas antes, quero deixar aqui registrado o meu apelo. Como eu dizia na live de ontem, este mês de fevereiro, que terminou há poucos dias, nós tivemos muita dificuldade de levar adiante nossos projetos sociais. Nós havíamos proposto em nosso coração, além das cestas básicas que são distribuídas todos os meses, nós queríamos também presentear as crianças assistidas pelo projeto Gramachinhos, lá no Jardim Gramacho, no ex-lixão de Jardim Gramacho, com kits escolares. Quando foi na segunda-feira passada, eu anunciei que, graças a Deus, nós havíamos conseguido. E, de fato, conseguimos. Foi uma alegria muito grande chegar no Jardim Gramacho e receber o abraço daquelas crianças, ver aquele sorriso meigo estampado em cada rosto. Foi gratificante demais. Entretanto, para que fosse possível a distribuição desses kits, a distribuição das cestas, o envio de recursos para o projeto UME em Moçambique, que acolhe as 62 meninas, nós tivemos que lançar mão do nosso crédito bancário. Nós não tínhamos um valor suficiente que cobrisse todos esses projetos. E nós entramos um mês de março com um déficit de mais ou menos R$9.000. A questão é que, neste mês de março, nós propusemos em nosso coração realizarmos também a distribuição de refeições de Páscoa para os nossos irmãos em situação de rua. Nós já distribuímos refeições, kits de higiene já há muitos anos. Mas quando chega o mês da Páscoa, a gente gosta de, além da refeição, além da bebida que acompanha a refeição, também entregar ou um chocolate, ou um ovo de Páscoa, alguma coisa que diga a esses irmãos em situação de rua o quanto eles são importantes para nós. Muitos deles foram esquecidos pelas suas famílias, abandonados à própria sorte. Então, nós nos vimos diante de um desafio ainda maior, principalmente pelo fato de estarmos no vermelho. E você sabe como são os juros bancários neste país. De repente aquilo vai tomando vulto, e se nós perdermos o controle sobre isso, daqui a pouco nós teremos que interromper
nossos projetos sociais. Por isso eu queria deixar aqui um apelo sincero. Nós precisamos muito de ajuda. Primeiro, para balancearmos essa conta, para tirarmos essa conta do vermelho e para termos o suficiente, tanto para o jantar de Páscoa que nós vamos oferecer aos irmãos em situação de rua, quanto para a distribuição de cestas básicas através do projeto Eu Escolhi Amar, em parceria com a Reina, e também enviar recursos para o projeto UMI, em Moçambique, na África. Eu preciso da mobilização dos meus amigos. Então, se você quer nos apoiar, se possível, ainda hoje, em caráter emergencial, com aquilo que estiver ao seu alcance, você pode enviar a sua contribuição pelo Pix 21 99797 8135. Vou repetir devagar. O Pix é o 21 99797 8135, que é um número de celular. Ou através do PayPal, de qualquer lugar do mundo você faz um PayPal, que é o hermescfernandes@hotmail.com. Posso contar com você? Muito obrigado. Em nome de todas as famílias assistidas, em nome do nosso ministério, a minha sincera gratidão. Bem, queridos, nós vamos agora trazer aqui um assunto de muita pertinência, porque ultimamente só se tem falado nisso. Talvez eu até esteja pesando um pouco na tinta, há outros assuntos também muito pertinentes, mas estas pautas têm sido um chamariz, uma maneira de criar um pânico moral, principalmente em ambientes religiosos. E eu gostaria de colocar cada ponto no seu devido lugar, porque as pessoas tendem a tirar conclusões precipitadas. Então, por exemplo, quando eu digo que esta política antidrogas não funciona, e não funcionou em lugar nenhum do mundo, o que é que alguns entendem? Que eu estou fazendo apologia às drogas. Não. Não faço apologia às drogas. Eu sei o mal que as drogas podem produzir nas famílias, na sociedade, na vida do indivíduo. Entretanto, eu não posso fazer vista grossa à ineficiência desta política. Da mesma maneira, quando eu digo que o aborto não deveria ser criminalizado, o que alguns entendem? Que eu sou a favor do aborto. Não, não sou. Se alguém me procurasse dizendo que estaria decidido a fazer um aborto, eu tentaria dissuadi-lo e dizer que este não é o melhor caminho. Mas eu também sei que criminalizar o aborto só vai piorar as coisas. E isso também se aplica ao jogo, isso se aplica a várias pautas. Então, por favor, redobre agora a sua atenção, para que você entenda onde é que eu quero chegar. Haveria alguma instituição mais perniciosa, mais socialmente nociva do que a escravidão? Você entende as mazelas que a escravidão produziu e ainda produz? Infelizmente, ainda encontramos no Brasil pessoas em situação análoga à escravidão. Entretanto, nós vamos encontrar na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento,
passagens onde, olhando assim, grosso modo, sem nos atentar para o contexto, parecem indicar que Deus seja favorável à escravidão. Não, não é. Você pode ter certeza absoluta que Deus não é favorável à escravidão. Mas sabendo que as sociedades humanas, ao longo da história, praticariam a escravidão, e algumas dessas sociedades foram erigidas sobre a escravidão, o que Deus fez? Dos males, o menor. Já que existe, então vamos atenuar, vamos minimizar os efeitos dessa instituição malévola. Então você vai encontrar passagens onde aqueles que mantinham escravos são exortados a tratá-los de maneira digna. Não significa que Deus estivesse endossando aquilo. Você vai encontrar no Novo Testamento o apóstolo Paulo dizendo que os escravos, os servos, deveriam servir aos seus senhores como se estivessem servindo a Cristo. Imagine você pensar isso e querer aplicar nos dias atuais para defender essa instituição diabólica que é a escravidão. Pois, pasmem, há quem o faça. Há teólogos fundamentalistas, sobretudo nos Estados Unidos, que defendem, com base nas escrituras sagradas, a retomada desse regime. Recentemente, um desses teólogos, que eu conheci pessoalmente, estive com ele 2 vezes, temos amigos em comum, aliás, nem diria amigos, né? Porque nem são mais meus amigos, me distanciei há muito tempo dessas pessoas, mas tínhamos amigos em comum, que é o Douglas Wilson, e esse Douglas Wilson, que é polêmico em suas posições, defende que a escravidão foi um bem que se fez aos negros, porque graças a ela eles foram tirados daquele seu mundo e trazidos para o novo mundo com a oportunidade de viverem uma vida mais digna. Olha que loucura, gente. Quem em sã consciência defende uma coisa dessa? Esse moço foi convidado para palestrar numa conferência brasileira de teólogos. E por conta de toda a movimentação que se fez de protestos contra a sua vinda, ele acabou desistindo. Ou melhor, ele não. Os organizadores desistiram de trazê-lo. É importante você entender que Deus lidou com a sociedade humana em etapas muito distintas da sua evolução. E em cada uma dessas etapas, Deus reivindicava da humanidade posturas de generosidade, de solidariedade. Há uma passagem que está lá em segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, verso 9. Eu vou ler de acordo com a minha tradução, pode ser que a sua difira um pouquinho, mas o sentido é exatamente o mesmo. E Pedro diz que Deus é extremamente paciente e deseja que todos cheguem ao arrependimento. Esta palavra arrependimento, no grego, é metanoia, que nada mais é do que expansão da consciência. Sabe quando você tem um filho que ainda está naquela fase de curiosidade,
que o faz querer explorar o mundo à sua volta, e que se você não tomar cuidado, ele pode inclusive se ferir, ele pode meter o dedo na tomada, sabe? Como é que você impede que aquela criança de 2, 3 anos cometa um ato desse? Adianta você parar para explicar: olha, meu filho, tem algo chamado eletricidade. O Isaac Newton dizia isso e aquilo acerca da eletricidade. E se você tocar nessa tomada, as correntes elétricas vão tomar o seu corpo. É perigoso. Aquela criança vai ficar olhando para você sem entender bolufas do que você está dizendo. Então você se vê na obrigação de descer ao nível dela, ao nível de cognição da criança, escolhendo palavras que sejam acessíveis, conceitos que ela já tenha maturidade para entender. Agora, com o passar do tempo, na medida em que essa criança vai alcançando novos patamares no seu desenvolvimento, você pode voltar ao assunto usando conceitos mais sofisticados. Sabe quando a criança chega para o pai e diz: pai, como é que o meu irmãozinho está dentro da barriga da minha mãe? Ou como é que eu fui parar na barriga da minha mãe? O que você diz para ela? Você tem que descer ao nível dela. Muitas vezes recorrer até a mitos. E lá vai você falar da cegonha. Você não está mentindo para ela, você não quer enganar a criança, você está respeitando o momento em que ela está vivendo. Agora, quando ela for mais crescidinha, ela vai entender. Agora imagine Deus tendo que chamar a humanidade a uma tomada de consciência, mesmo em tempos mais primitivos. É óbvio que Deus teve que recorrer a métodos pedagógicos. Deus teve que recorrer ao uso de mitos, a figura de linguagem, a metáforas. Aí vem Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 9, diz: Deus é extremamente paciente. E haja paciência, hein? E deseja que todos cheguem a esta expansão de consciência. Então, na medida em que a sociedade humana foi evoluindo, instituições como a escravidão foram se tornando anacrônicas, obsoletas e hoje detestáveis. Da mesma maneira, queridos, há realidades com as quais nós lidamos que não adianta a gente querer impor, não adianta a gente criar leis que coíbam essas práticas. As pessoas precisam ser conscientizadas. Então não é proibindo, não é ameaçando com punição. Nós vivemos outra fase na evolução humana. Nós deixamos a infância, nós avançamos rumo à maturidade. Então não faz sentido, por exemplo, você querer simplesmente coibir o uso de entorpecentes criminalizando. Qual é o efeito colateral disso? Isso só fortalece o tráfico. Assim como nos anos 20, 30, nos Estados Unidos, a chamada lei seca só fez fortalecer a máfia, que através das suas atividades criminosas garantia que os cidadãos tivessem acesso ao uísque e a outras bebidas alcoólicas.
Aquilo que é proibido nos atrai. Isso está inerentemente ligado à nossa condição humana. Imagine agora você pegar um adolescente ou um jovem flagrado com alguns gramas de maconha e encerrá-lo atrás das grades com criminosos de alta periculosidade. Você acha mesmo que isso vai recuperá-lo? Nós deveríamos encarar a droga não como um caso de polícia, mas como um caso de saúde pública. O mesmo se aplica ao aborto. Quem é que vai ser penalizado? A mulher rica? A que tem condição de pagar a uma clínica clandestina para fazer o procedimento? Ou a mulher pobre? Que não dispõe desses recursos? Quem vai ser penalizado? O que há em nossos dias é muita hipocrisia. Muitos daqueles que sobem no plenário para falar contra as drogas, porque é isso que os elegeu, porque cria o pânico moral, e as pessoas o veem como o arauto da moralidade, muitos deles são viciados, fazem uso de entorpecentes, e eu nem me refiro aos mais leves como a maconha, fazem uso de entorpecentes como a cocaína e outros mais sintéticos. Então são hipócritas. Da mesma maneira, sobem ao plenário para falar contra o aborto, porque isso rende voto, cria o pânico moral, como eu já disse, mas envia as suas amantes para as clínicas clandestinas de aborto. É de uma hipocrisia sem tamanho. A mesma coisa eu posso falar do jogo. Que moral o Estado tem para proibir o jogo, para torná-lo uma contravenção, sendo ele o detentor do monopólio do jogo? Quais os jogos são legalizados no país? Quem tem este monopólio? É claro que eu particularmente sou contra o jogo. E eu sei o quanto o jogo desgraça famílias. Mas não é criminalizando que resolve. É conscientizando. E a educação exerce um fator importantíssimo nesta conscientização. A igreja, a religião, de um modo geral, deveria, em vez de ficar fazendo lobby político para penalizar essas pessoas, deveria conscientizar os seus fiéis quanto aos efeitos nefastos que a droga produz, que o aborto produz, sem falsos moralismos, sem falsos escrúpulos, com amor, acolhendo. Agora, se você parar de dar ouvidos a esses hipócritas e fizer uma pesquisa, dá um Google e veja, por exemplo, o que aconteceu nos países onde a droga foi descriminalizada. Pode ser até que, em alguns casos, no início, tenha aumentado o uso, porque foi aquele frenesi. Ei, agora pode! Mas depois caiu. A mesma coisa com o aborto. No início, é aquele frenesi, porque tudo que estava debaixo do tapete veio à tona. Depois, com o tempo,
os índices foram caindo. Porque agora a pessoa que queria praticar o aborto recebia um acompanhamento psicológico que muitas vezes a fazia desistir de cometê-lo. Hoje, por conta de toda essa hipocrisia, quem quer fazer ou quem fez, guarda aquilo em segredo. É um tabu, porque ninguém quer carregar o estigma. Eu sei o quanto me custa me posicionar desta maneira, porque já já vem aí uns idiotas comentando, me xingando, seu aborteiro. Eu, aborteiro? Eu nunca paguei para ninguém fazer aborto, não. Nunca fui a favor de que alguém abortasse, mas eu entendo os motivos que levam alguém a cometê-lo. E eu tenho que estar disposto a acolher esta pessoa sem julgá-la, sem enxergá-la como uma criminosa. De fato, Deus tem tido muita paciência conosco. Nós somos cabeça dura demais. Pelo tempo decorrido, à luz de todos os avanços científicos e tecnológicos, nós já deveríamos ter outra cabeça. Aliás, essa outra cabeça você vai encontrar nos países mais desenvolvidos, principalmente aqueles cujo o regime político seja o de bem-estar social. Nós os invejamos pelos índices econômicos deles, mas se você pesquisar, você vai descobrir que por trás dos índices econômicos está o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Está a educação de boa qualidade. Pesquise. Pare de entrar na pilha desses políticos sem vergonha que se locupletam da ingenuidade do povo. Agora vejam o que está acontecendo em Portugal. O quanto a extrema-direita avançou nas eleições de ontem. E se você verificar direitinho, você vai se dar conta de que os expedientes são sempre os mesmos. Pânico moral. Pânico moral. Lá, em Portugal e em alguns países da Europa, a extrema-direita está avançando por conta de pautas como imigração. E pasmem, brasileiros estão sendo persuadidos a votarem contra si. Eu vi isso nos Estados Unidos no tempo que eu morei lá. Eu participava de reunião de pastores brasileiros, mas já naturalizados, já com a sua cidadania americana, dizendo entre si, gente, nós estamos entre a cruz e a espada, porque se apoiarmos o candidato republicano, estamos dando um tiro no pé, porque ele é contra nós, imigrantes. Não vai facilitar a nossa vida, vai criar leis que prejudiquem o nosso povo, principalmente os indocumentados, vulgos ilegais. Então, vamos apoiar os democratas? Não, não podemos apoiar os democratas porque eles têm uma visão de mundo diferente da nossa. Eles são a favor dos direitos LGBTs. Então nós temos que votar nos republicanos, mesmo que sejam contrários aos nossos direitos enquanto imigrantes. Olha que loucura, gente. Por que a extrema-direita faz uso desse expediente? Porque é a única maneira de levar as pessoas a votarem contra elas. Pânico moral. Seus filhos vão ser doutrinados, vão chegar em casa com trejeitos, querendo brincar de boneca, vão receber lá uma cartilha. Gente, isso é loucura.
Eu tenho muitos professores que me acompanham nas redes sociais e são testemunhas de que isso não é verdade. Não há doutrinação, o que há é conscientização do que é diversidade, do quanto se deve respeitar o outro dentro da sua orientação sexual e o como deve se denunciar abusos, muitas vezes perpetrados dentro de casa. Quando você vai à igreja e ouve um sermão, você já se perguntou se aquele sermão produziu mais consciência nos fiéis, os tornou mais humanos, mais solidários, mais empáticos, ou aquele sermão os alienou, os tornou indiferentes a causas humanitárias? Então pare de dar trela para esse tipo de gente. Pare de dar palco para esse tipo de gente. É hora de evoluir, pessoal. É hora de crescer. Como diz o apóstolo São Paulo, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora que eu cresci, que eu amadureci, eu deixei para trás as coisas de menino. Quando é que você vai deixar para trás as coisas de menino? Quando é que você vai pensar por si mesmo? Eu não quero que você me passe uma procuração para pensar em seu lugar. Eu quero que você pense. Você tem autonomia de pensamento. Eu não estou aqui para te induzir. Meu papel aqui é te chamar a atenção para que você pense por si mesmo. Não compre pacotes fechados de ninguém, nem de mim, de nenhum outro pregador. Nem de político, nem de ninguém. Pense, raciocine, pesquise, e você não vai ser massa de manobra nas mãos de ninguém. Eu quero encerrar nossa conversa de hoje com uma breve oração, como eu sempre faço, rogando que Deus nos dê uma semana abençoada. Mas após essa live, curta, marque alguém, deixe um comentário para que muitos tenham acesso ao que você acabou de ouvir. E se você pegou pela metade ou no finalzinho, assista desde o início, tá bom? Pai, nós te agradecemos por esta palavra e pedimos que o Senhor nos conduza nesse processo de evolução, de tomada e expansão de consciência. Não nos deixe ser massa de manobra nas mãos de gente inescrupulosa que só pense em si. Este é o pedido que te faz a nossa alma, por Cristo Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe muito. E não esqueça, se você puder, nos ajudar na campanha deste mês, tanto para as cestas básicas para as famílias em vulnerabilidade alimentar assistidas pelo projeto Eu Escolhi Amar, quanto para as crianças no projeto Gramachinhos, como para as meninas do projeto UME lá em Moçambique, e para as pessoas em situação de rua que vão receber este mês refeições especiais de Páscoa. Se você deseja nos ajudar, nos ajude através do Pix 21 99797 8135. 21 99797 8135. Ou pelo PayPal, hermesfernandes@hotmail.com. Que Deus abençoe a todas, todos e todes. Tem gente que fica uma pilha quando eu digo todos. Por que será que isso mexe com o brilho de tanta gente, né? Ei, procure terapia. Deus abençoe. A gente volta, domingo, 19h, tem o culto do Ninho da Fênix, e segunda-feira, às 21h, estou aqui com vocês. Tchau, pessoal!